Existem várias formas de pensar por que o Brasil está sempre um ciclo olímpico atrás das grandes potências esportivas. Você pega o Brasil, que é um pouquinho menor que os Estados Unidos em termos de tamanho, né? Os Estados Unidos é grande assim, o Brasil é grande assim. E você fala, poxa, mas os caras são uma potência. A cada 4 anos tem aquela conversa, poxa, o Brasil nunca ganha uma medalha, ou é tão sofrido ganhar medalha, ou campeões mundiais e por assim vai. Eu creio que existem 3 questões bem pontuais que fazem bastante diferença com relação a esse assunto. Primeiro é a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, nego? É bem simples. É a capacidade do seu cérebro criar novos caminhos neurais para realizar alguma coisa. Então, só para você ter uma ideia, quando você está andando super tranquilo na rua e tal, e tem uma subida, o teu cérebro já avalia qual inclinação essa subida vai ter quando você começa a subir, né, rua acima, e também a quantidade de força que vai ser empregada para você continuar com o mesmo ritmo da sua caminhada. Isso só acontece porque você vem andando desde um aninho de idade até os dias de hoje. Então essa neuroplasticidade com relação a caminhar funciona bem fácil no cérebro da maioria das pessoas. O ápice da neuroplasticidade acontece do 0 aos 6 anos de idade. Existem algumas pesquisas que estão sugerindo que até os 11. Daí, eu troquei uma ideia com vários dos meus alunos que têm filhos e perguntei qual era o programa de educação física que existia no país, ou pelo menos na minha região aqui. Já mudou um pouco da minha época, né? Pensa lá 1980, 1984 para os dias atuais, mas não foge de futsal, vôlei, handebol e basquete. São 4 modalidades que as crianças fazem. Teoricamente, eles aprendem algumas técnicas, e daí é o popular rachão no futebol, aí é quem consegue fazer 5 pontos no vôlei fica, e daí troca por uma outra equipe, e assim vai. Enquanto que crianças nos Estados Unidos, na Rússia, aprendem os 5 grandes movimentos, né? Eu chamo de 5 grandes movimentos porque eles são aplicáveis para uma série de modalidades esportivas, que é tirar alguma coisa do chão, um deadlift, você se puxar para cima de alguma coisa, uma barra, você empurrar alguma coisa para longe de você, um supino, uma flexão de braço, você desenvolver alguma coisa acima da sua cabeça e você agachar. A capacidade de estar agachado e ficar ereto. Isso cria uma base para uma série de outros processos. E, não obstante disso, as crianças na high school americana, por exemplo, elas não só trabalham os 5 movimentos básicos, mas eles aprendem a trabalhar com um pouco mais de força, etc e tal. Então, não é incomum para uma pessoa nos Estados Unidos fazer um levantamento de terra com 100 quilos. Aqui no Brasil, um negócio meio... Claro, a gente tá falando num podcast de saúde e tal, não sei o quê, mas pega grande parcela da população, isso não acontece. Por quê? Por causa dessa neuroplasticidade. Não é treinado muita coisa do 0 aos 6, do 0 aos 11 anos de idade no Brasil, o que dificulta um pouco mais esse processo. Então as pessoas que você vê, que são campeões olímpicos, campeões mundiais brasileiros, são pessoas de um talento absurdamente grande, coisa que seria um pouco mais fácil se existisse o processo de peneira, né? Uma pancada de gente fazendo um monte de esporte, até sair o suco, né? Crème de la crème, como dizem os franceses, daquilo que é super importante para essas pessoas representarem o país. Então, a gente tem neuroplasticidade, porque todo ser humano tem, mas é difícil de expandir isso no Brasil. 2. O sistema, ele não é claro. Nos Estados Unidos, você coloca teu filho na high school, vai ter uma série de olheiros de universidades que vão querer pegar esse atleta, o teu filho, que é talentoso, para que ele vá representar aquela universidade. E, uma vez na universidade, existe uma série de olheiros das ligas profissionais que estão olhando o teu filho para perguntar se eles não querem participar do draft, né, que acontece na NBA e na NFL, por exemplo, que daí esse cidadão vai ser draftado, vai ser a loteria no Brasil, né? Ele vai ser escolhido para jogar em tal time, etc. Então, isso no Brasil não é muito claro. Eu tenho um colega meu que o filho dele nada super bem e o cara não sabia por onde começar. O cidadão tá aqui em Curitiba, ele ia para um outro clube em São Paulo para ver se tinha uma oportunidade para, de repente, um olheiro de fora, para um menino, de repente, fazer faculdade fora e tal. Então, como o sistema não é claro, fica muito difícil de você colocar um jovem talento numa espécie de trilho, né? Ó, daqui você vai pra cá, daqui você vai pra cá, daqui você vai pra cá, e se Deus quiser, você vai ser selecionado, em vez de falar draftado, pra jogar por tal equipe, etc.
né? Então você percebe que, por mais talentoso que a criança venha a ser, e de repente até numa condição financeira vulnerável, fica muito difícil dela ter essa oportunidade, porque não existe um caminho estabelecido para ela chegar lá. E por fim, infelizmente seguindo esse exemplo do meu colega, era justamente isso. Não, eu quero que ele vá, que uma universidade americana chame ele, porque daí pelo menos ele já tem uma certa formação. Ou seja, na cabeça do brasileiro o esporte é passatempo, não é uma oportunidade da criança, do ser humano no caso, sair daquela condição para uma condição melhor. Então, a maioria das pessoas, especialmente por causa do processo de vestibular, elas vão treinar até um determinado momento e depois elas vão se preocupar em seguir a carreira profissional, porque esse é o ano do vestibular e tem que estudar bastante, etc e tal. Então, toda vez que você estiver assistindo um campeonato mundial, toda vez que você estiver assistindo uma Olimpíada, em vez de criticar e falar, poxa, o Brasil tá sempre um ciclo olímpico atrás, o Brasil tá sempre pangaré nessas competições, dá uma olhada no que acontece no nosso país, primeiramente, para daí depois discutir. Eu acho que o cidadão, acho que foi quarto na Olimpíada de arremesso de peso, aquela bolinha que fica no pescoço, acho que o nome dele era Darlan. O cidadão, ele treinava e corria a vizinhança dele, a cidade dele, buscando colchões, porque ele treinava num terreno baldio. Se ele tem a mesma oportunidade, o mesmo centro de treinamento que o terceiro lugar teve, esse cara podia ter sido medalhista olímpico, por exemplo. Então é algo para se pensar em termos de não criticar os atletas brasileiros ou tirar sarro deles e perceber qual é a grandeza desse pessoal para com muito pouco conseguir fazer muito. Então, se você tem um filho, uma filha que leva jeito para alguma coisa, tenta estimular ele, porque a gente vive falando que esporte é microcosmo da vida e esporte pode ser até uma saída para uma vida melhor dele. Esse era o recado do dia. Fiquem bem.